Beleza, pessoal? Bora lá fazer um vídeo com vocês e eu vou falar com vocês nesse vídeo sobre obrigações da costureira. Quais são as obrigações da costureira e quais não são as obrigações da costureira. Fala oi, pessoal, e Dona Dulce. Oi, pessoal. Trouxe a Dona Dulce para dar pitaco aqui porque ela é costureira. Então, se você não concordar, você me corta, tá bom? Com certeza. Bora lá. Gente, para começar esse assunto, eu quero dizer o seguinte: eu tenho visto, muita gente vem me pedir para poder ajudar em questões que eles estão prestando serviço para a empresa e eu não posso interferir. Isso é uma ética profissional. Isso aí a gente tem que saber exatamente o que a gente pode e o que a gente não pode na costura, para que depois a gente não seja confundido, tá ok? Então eu vou falar com vocês aqui quais são as obrigações da costureira, tá? A função da costureira não é consertar a peça, não é resolver o problema da costura. A função da costureira está longe de ser dobrar e embalar. Você concorda com isso, Dona Dulce? Sim. A função da costureira não é cortar peça, então tem muita costureira que conversa comigo assim: olha, fizeram para mim a proposta de trabalhar para uma empresa, mas eu tenho que cortar e costurar. Olha, cada coisa dessa, quando se trata, já fogem do serviço de costura. Entendam o seguinte: em confecção funciona da seguinte forma: você vai prestar serviço para uma confecção ou para uma loja ou para o que for, a regra sempre foi essa. Agora o pessoal está mudando muitas coisas pelos grupos e está virando uma guerra danada, né? Uma fala que é, outra fala que não é, mas tem uma regra nisso. Então, como funcionam as regras de prestação de serviço no caso de uma costureira? Bora lá. Você recebeu o seu serviço em casa, tá? E aí você confeccionou todos aqueles serviços. O que acontece? É obrigação sua, e eu acho que eu vou dar uma dica aqui para você que é costureira não ser confundida com os outros, tá? O que acontece muito em confecção? Manda-se um lote para Dulce, outro lote para Maria, às vezes o lote é muito grande, ou às vezes o tempo é muito curto, divide-se muito esse lote, né, Dona Dulce? Sim. E aí o que acontece? Manda um lote para a Dulce, da Dulce manda para outra, e daí manda para outra, divide esse lote para várias costureiras para poder dar conta no tempo, porque às vezes é só uma costureira, então tem que juntar 10 para poder fazer um lote. Então, a primeira dica que eu vou dar para vocês aqui é assim, ó: todo lote que você pegar, tá? Todos os lotes. No nosso caso, Dona Dulce tem umas etiquetinhas de número, né, Dona Dulce? Eu tenho a etiqueta número 14 que eu uso. A Dona Dulce usa uma etiqueta número 14. Então, toda a peça dela, logo embaixo da etiqueta de composição, né, ela coloca junto, na hora que ela vai colocar a etiqueta, ela coloca um número. Não fala nada com a empresa, nem nada. Só coloca. Ela só coloca. É uma etiquetinha muito pequenininha, você encontra em armarinhos e você pode cortar elas e ali na hora não faz diferença nenhuma. Você pega, você vai colocar a etiqueta mesmo, coloca o teu número ali. Isso é por quê? Porque, como eu disse para vocês, perdão por motoqueiro, que motoqueiro não tem mãe, eu tenho que orar para as mães dele, desculpa. Aí é o seguinte, o que acontece? Eu era motoqueiro, né? Aí o que acontece? Sem comentários. Aí o que acontece? A Dona Luz coloca aquela etiquetinha ali e ela manda o serviço. Não vai alterar nada e ela tem aquele lote que veio para ela, pode ter ido outras peças para outros. Então, se você corta muito e tem muitas costureiras, já é até legal já levar a etiqueta já numerada para cada costureira que você tem, porque aí você sabe exatamente com um número diferente. Cada um, quem é que trabalha com você, ou você que é costureira, sempre cria esse hábito. Por quê? Porque nós trabalhamos com mais pessoas. Então, às vezes a gente pega um lote aí que tem 50 mil peças. Evidentemente que não dá só para nós fazermos. Então, nesse caso, cada um pegando ou a gente organizando isso, a gente tem certeza de não estar culpando os outros ou culpando todos por um erro que é seu. Isso já aconteceu comigo várias vezes em confecção, gente, em lotes que vocês não imaginam o tamanho deles. Então, uma das coisas que a gente sabe é justamente isso.
que vai junto e que aquela peça vai ser revisada lá dentro da empresa. Então tem muita costureira que pensa assim, já que vai revisada para a empresa, eu não preciso fazer nada, é só eu costurar aqui e mandar. Não, você tem que separar por tamanho, tá? Você deve separar, você pega PMG, então você não vai costurando, você não vai misturando aquilo não. Então você vai lá, pega um tamanho, faz, depois você pega outro tamanho, faz e daí por diante. Quando você terminar os tamanhos, terminar tudo, mantenha isso separado. Para quê? Para que você revise essas peças. O que você vai fazer nessa revisão? Você vai olhar se está de acordo com a peça piloto, se as peças estão boas, se não tem nada escapado, se às vezes um viés não escapou, se uma costura lateral, você às vezes na pressa, você passa e deixou um aberto, né? E aí é o seguinte, você faz aquilo, olha as suas peças, veja se não tem uma bainha picada, se tem linha sobrando, né, dona Dulce? Tem mais alguma coisa que eu posso falar aí? Olha o encontro das peças, Encontro arremate. debaixo do braço, arremate, tudo isso você tem que ter certeza que você tem. O ponto não está estourando, né? Isso, dá uma puxada no ponto para ver se não está estourando. Então, você tem certeza que o seu serviço saiu perfeito. Um bom profissional não fica sem serviço. Depois da revisão tem que tirar os fios tudo e entregar tudo dobradinho, amarradinho e bonitinho, né? 10 em 10, pacote de 50, isso é bom para você, porque quando a costureira está muito afobada, ela começa, dobra para entregar correndo, e aí o que acontece? Para 2, 3 peças a favor né? E às vezes não conta direito, né? Na pressa sua você conta, e às vezes você manda 50 peças, mas você cobra só 45. Pois é. Né? Tem isso. Então é bom que você tenha essa organização. Primeira, de revisar a sua peça, faz parte do seu trabalho, é sua obrigação e é um trabalho. Você recebeu cortadinho, não foi? Estava tudo certinho no corte? Faz parte de você olhar no começo se você está recebendo o serviço certo. Porque a partir do momento que esse serviço entra na sua mão e vai sair para outro, aí o que acontece? É interessante que assim, você recebeu certo, você vai entregar certo. Então, muitas dessas peças, principalmente quando é para a empresa, o que acontece? Vai para a empresa revisa tudo. Em empresa, geralmente, a gente usa algumas técnicas de revisão. O que passa, o que não passa. Então, tem umas etiquetinhas, não sei se vocês já viram em armarinho, que são vermelha, verde, amarela, né? São peças, por exemplo, coloquei um vermelho, a peça foi estragada pela costureira. A costureira vai ser responsável por aquilo, vai descontar aquilo dela. Vem um amarelo, amarelo, vou mandar para a Dulce lá fazer o conserto, né, Dulce? Porque às vezes o ponto tá pulado, a costura tá aberta. E passa, tá, gente? Passa muita coisa. Passa, mesmo a gente olhando, muitas das vezes acontece da pressa, né? Faz passar, né? Pois é, passou aquilo ali. Não é defeito nenhum, mas só que quando isso acontece, isso é uma dor de cabeça para a costureira. Então é por isso que é melhor você revisar e limpar antes de entregar. E aí você mandou para ali separado por tamanhos, tudo direitinho, né? Você já tem certeza, já usou a manhãzinha que eu te ensinei aqui de colocar ali uma etiquetinha que não custa tão caro assim, de baixo, para marcar que a peça é sua, para você não ter peça dos outros. Já aconteceu comigo, foi muito, né, dona Lúcia? Comigo também já aconteceu bastante. O cara pegar a peça do João lá da Casa do Chapéu, já aconteceu isso comigo. Furos, uma produção de quase 80 mil peças, 3 faccionistas trabalhando nela, e aí quando eu chego lá e falar comigo que eu tinha que usar uma agulha da pontinha dourada, que não sei o que, porque eu estava furando as peças. Eu falei, olha, vai lá e busca as minhas peças. Aquele lote da jaqueta. Então, eu vou cortar a parte do nome da empresa aqui, tá, gente? Que eu não gosto de falar nome de empresa. E aí, o que acontece? Sai aquilo de lá e vem para mim. E aí eu tinha certeza que o meu produto não estava assim, porque eu tinha olhado as agulhas, eu estava com as agulhas certas, não era o meu padrão de trabalho. Eu falei, peraí, mostra uma peça minha aí, porque o restante aí é dos outros. Então, quer dizer, eu não tive retrabalho, mas todos os outros, além de ter retrabalho, muito provavelmente perderam a produção deles. Não foi mandado mais serviço para eles, né? Acontece muito isso, né? Acontece muito, às vezes você presta um serviço e não sabe por que você ficou sem serviço. Você entrega um serviço ruim, o cara olha para aquilo ali, olha, não vou levar mais, fez um serviço assim. E pior, gente, que esse tipo de pessoa, ele sai te queimando, tá? Então você tenha muita certeza que você está fazendo um serviço certo. Agora, há também casos assim, ó.
As pessoas na confecção querem empurrar em você os problemas deles. Então o que acontece? Às vezes te manda um lote em que tem te manda um lote de, sei lá, 50 peças. No meio das 50 peças que são brancas, tem 2 peças, deixa eu ver uma cor bem difícil da Dulce. Fala vermelho. Não, vermelho a gente já costuma até ter em estoque, né? Laranja, porque o roxo. Aí você não tem, você tem que comprar a linha para 2 peças, que às vezes o lote vai ficar metade do valor do lote ali. Na linha, né? Para você colocar em todas as máquinas. Então isso não é obrigação da costureira. Quando a empresa te mandar um lote muito surtido de cores e você vê que tem cores que não fazem parte do preto e do branco, já chora e fala, olha, não tem condição, é muito pouca peça e eu não tenho condições de fazer essas peças, e devolve aquilo. Porque assim eles te mandam a linha. É melhor você não fazer do que fazer, ir lá e comprar a linha e ficar com um prejuízo. Tá? Então isso não é obrigação da costureira ter cores especiais. Meu conselho para vocês é, as cores básicas, preta e branca, dá para assumir e diluir no custo. Mas cores especiais sai fora porque são cores muito difíceis, né? Um pink, um verde limão, só no verão que você vai usar aquilo. É esses reluzentes que está usando agora, fluorescentes, né? Isso, se o lote for pequeno, tiver 2, 3 pecinhas ali, você vai, olha, eu não vou comprar isso, porque eu vou comprar essa linha, ela vai ficar 2 anos parada para mim. Né? Agora, se for um lote que compensa, ou seja, só dessa cor, aí tudo bem, mas quando está misturado, não é obrigação da costureira. Outra coisa que não é obrigação da costureira, embalar peça. Tem gente que vem na costureira e acha que vai sair dali no pronto e ir para a loja. Existe a revisão assim, ó, a revisão que você faz do seu serviço de costura é sua obrigação. Todo o serviço que você executar numa peça é obrigação sua deixar limpo. Então a limpeza faz parte sim do trabalho da costureira. Tem que tirar todos os fios, né? E a revisão faz parte do trabalho da costureira, ainda que a empresa não exija que você faça, mas você deve se exigir isso porque é obrigação, é o seu trabalho, é o seu cartão de visita, é a qualidade do seu trabalho. Tá? Outra coisa que é colocado muito sobre costureira é corte. Tem gente que promete para costureira assim, olha, eu vou começar a me trazer serviço para você corta para mim. E isso não é obrigação da costureira, é obrigação da empresa entregar para você cortado e certo. Chegou o corte todo torto, tudo isso, você chama e fala, olha, para me montar desse jeito, você tá vendo aqui, ó, tá tudo torto. Tira um pouquinho isso é muito comum, né? Tira um pouquinho ali, é um AG, aí eu estou precisando mais de um AM, tira na lateral. Overlock não é tesoura, tá? Overlock não é tesoura, não é para consertar a peça, é para costurar a peça. Ela apenas refila aquilo que está no limite ali, tá? Então, não é obrigação de vocês consertarem peças em máquina, resolverem o problema da empresa. A empresa te manda uma modelagem, ela tem lá dentro o modelista, tem o cara do carro que vai te entregar, tem todo o pessoal que elaborou a peça. Aí vai uma resposta até para uma menina que chama Adnete, que me perguntou sobre umas legs com a barra torcida, né? E aí ela me perguntou assim, eu entendo, uma menina novinha aqui, parece ser bem legal ela aqui, e ela é revisora. Para mim, o revisor da empresa para mim, um dos seres mais... O meu revisor de limpeza é o ser mais importante que eu tenho dentro da minha confecção, ou dentro da minha área de trabalho. Por que esse ser humano deve ser mais valorizado? Porque esse ser humano é aquele ser humano que vai pegar o que está sendo produzido, avaliar, tá? E aí é o seguinte, se ele encontra o defeito e você deixa esse ser humano passar, ele começa a passar esse defeito, ele começa a interpretar que tudo pode ser passado, e ele vai dando mole para o serviço que está vindo atrasado. Aí daí a pouco, o serviço, se você tem uma revisora dentro da tua empresa, dentro da sua facção, a dona Dulce já viu isso acontecer aqui. Às vezes, eu mandar até para ela, a revisora que trabalhou comigo muitos anos,
Ela mandava, chegava lá, revisava, a Dona Dulce estava trabalhando do lado. Se encontrasse um erro ali, ela pegava o erro e levava diretamente na Dona Dulce, falava com ela, olha, conserta. Não é ofensa para a costureira. É um ser humano que trabalha em conjunto com você, não deixa o seu trabalho passar errado. Então, você impor as regras de qualidade. Essa menina me fez uma pergunta, eu falei com ela, olha, eu não posso te falar qual é a solução do problema. Ela estava tendo o problema na revisão, e quem é que deveria falar para ela? É quem impôs as regras de qualidade, né? Então, o que eu falei com ela? Falei assim, olha, Adinete, é o seguinte, essa pessoa que... esse erro, se está ocorrendo, você deve levar ele direto ao dono da empresa, ou à pessoa responsável, ou encarregado da produção. Por quê? Porque aí ele tem como sanar lá. E ele também passa a ter ciência que o serviço que está sendo feito na costura não é um serviço legal. E também, às vezes, ele está pegando um serviço que veio do corte, que veio errado, e aí ele não prestou atenção. Então ele tem como avaliar e cobrar, olha, melhora o corte aqui, melhora a questão do tecido lá. Então ele consegue resolver dali para trás. Mas depois da mão do revisor, tanto da facção quanto da empresa, entenda o seguinte, você tem o seu trabalho e se você tem um volume muito grande, é bom que você contrate uma revisora. Senão você vai começando a ter muito retrabalho. Então o que acontece? Certifique-se que o seu trabalho está bom e depois, quando for para a empresa também tem que revisar. E aí ela vai fazer aquela revisão básica para ver se atende é obrigação deles, tá? Não é sua. E por isso que eu digo que a costureira não tem que embalar, porque eles têm que revisar, porque a partir dali já vai o nome da empresa, todos os processos. Aí é a classificação de qualidade. Né? É a classificação de qualidade. Então é o seguinte, quando volta da costura... E o que acontece nesses casos de qualidade? Acontece que às vezes é um volume muito grande. É o erro do fulano, do beltrano, do ciclano. Isso se mistura tudo. Por isso eu falei sobre a etiquetinha. Outra hora, até mesmo na sua produção, acumula muita coisa. E aquele acúmulo de serviço mal feito, por isso é a obrigação sua revisar e limpar, aquele acúmulo de serviço feito, quando retorna para você, o que vai acontecer com você? Você vai ter que parar o que você está ganhando, está produzindo para retrabalho, né? Para retrabalho. E nesse retrabalho você não está ganhando nada. Na verdade, então você poderia estar nesse momento que você está limpando, ou revisando aquilo que veio de lá, você vai estar, ou às vezes, assumindo o serviço dos outros ou retrabalhando. Então, voltou para você, se você marcou as tuas peças e se você tem alguma forma de marca das tuas peças da produção da sua facção, ótimo. Porque assim você já vai olhando as etiquetas, ó, toma, leva isso para lá, isso não é meu não. Ah, não é seu por quê? Não, aqui, ó, as minhas são tudo numeradas. Toda etiqueta que sai daqui é numerada. Toda peça que sai daqui é numerada. Vai demonstrar para você um autocontrole de qualidade muito grande no seu trabalho. E eu aposto com você, ainda que você não aceite, a pessoa vai parar e pensar, poxa, vou procurar o erro lá porque essa costureira minha aqui é boa. E pode ter certeza que não vai faltar serviço. O que está acontecendo é que tem muita gente falando assim, toca de qualquer jeito. Manda o pau. É uma pobreza intelectual, porque assim, quanto mais você tem um serviço bom, pode ter certeza que você vai ter serviço sempre. Então não é obrigação da costureira cortar, corrigir defeito de peça. Quando você encontrou um defeito numa peça, que você começou a ver que a peça não montou, não é sua obrigação solucionar, não é pedir no grupo, é obrigação da empresa resolver, porque o produto é deles e é eles que elaboraram. Então não tente consertar aquilo que já veio errado para você. Tá? Não é obrigação sua nem taguear, colocar tag, não é obrigação sua comprar linhas que não fazem sentido quando é um volume muito pequeno, não é obrigação sua, que mais, dona Lúcia? Nem dobrar, nem embalar. Dobrar, embalar. Nada disso é obrigação da costureira. Agora, a dobra dali do seu serviço para ir organizado é assim. A dobra para entrega, sim. Né? Quando se faz os lotes fechados. A revisão e a limpeza faz parte do trabalho da costureira. O corte, conserto de defeitos de peça, tirar em peças, nada disso faz sentido, tá? Eu desejo a vocês uma boa noite. Boa noite, né? Não sei que hora que você vai ver o vídeo, né? Mas para mim é noite. Mas espero ter te salientado aqui
do que é e o que não é obrigação de costureira, tá ok? A Gillette, parabéns por você, por ser revisor e estar procurando uma solução. Essa solução você deve levar até a empresa, porque às vezes é assim, ó, passa 10 peças hoje, passa 10 peças amanhã, isso vai sujando o nome da empresa. E você está fazendo o caminho certo, que é de revisar e estar observando. Eu não tenho como resolver essa situação, porque teria que conhecer ali a tua produção, entendeu? E aí eu ia resolver dali para trás. Mas isso é uma obrigação da empresa e a sua obrigação ir lá na empresa e falar, olha, tá vindo muito, tá passando muito isso, e o que eu faço? Mando para o cliente ou você? Se eles autorizar a passar, o problema também já não é seu, tá ok? Esse problema é para resolver lá com a encarregada de costura. Abraço para vocês, fiquem com Deus e fui. Fala tchau, pessoal. Tchau, pessoal.